homem que tem uma especialidade teológica, principalmente na área da pneumatologia, que é a doutrina do Espírito Santo. E hoje, queridos irmãos, a lição que nós estaremos abordando é sobre oração, orando, contribuindo e fazendo missões. A lição de número 6, e ela tem como texto áureo a expressão bíblica do livro de Isaías, capítulo de número 6 e o versículo de número 8. O texto áureo diz o seguinte: depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Nessa lição, meus irmãos, nós temos o objetivo dela, que são 3. Primeiro, expressar a importância da oração pela causa de missões. Segundo, pontuar a bênção de contribuir para missões. E terceiro, refletir a respeito da vocação missionária. Nós estávamos conversando com as irmãs e estávamos falando que a obra missionária, ela tem um tripé. A obra missionária, ela tem um tripé. Os irmãos lá atrás sabem o que é um tripé, né? Meu Senhor. Minha mãe utilizava para colocar as vasilhas de alumínio. Você conheceu isso não foi, meu primo? Conheceu? Vasilha de alumínio tripé. Se não tiver um pé daquele, tem como ela ficar de pé? Ela cai. Fica capenga. A mesma coisa é a obra missionária. Ela tem um tripé. E o tripé da obra missionária, a base são 3 coisas. Quantas? 3 coisas. A obra missionária tem um tripé. Eu vou perguntar às irmãs: e qual é a primeira base desse tripé? A oração. Qual é a segunda base desse tripé? A contribuição. E qual é a terceira base? A missão, o envio. É bem verdade, queridos irmãos, que nós temos por natureza um Deus missionário. A Bíblia revela no Antigo Testamento o próprio Deus sendo missionário, indo em busca de Adão após a queda. No Novo Testamento nós temos o exemplo do Senhor Jesus. É o primeiro missionário do Novo Testamento. Da igreja primitiva nós temos Filipe, quando ele está indo e o Espírito Santo fala ao seu ouvido: olha, te aproxega ao carro. Estava indo um eunuco, servo de Candace, rainha dos etíopes. E aquele eunuco estava lendo Isaías capítulo 53. E o Espírito Santo falou a Filipe e disse: corre, achega-te a este carro. Isso fala de uma urgência, irmãos. Porque se Filipe não tivesse corrido para alcançar aquele carro, ele não teria alcançado aquela alma. E quando ele estava lendo, o etíope estava lendo um exemplar do livro de Isaías, e a Bíblia diz que ele estava lendo, e Filipe pergunta a ele, diz: entendes tu o que lês? E o etíope falou e disse: como eu poderei entender se alguém não me ensinar? E a Bíblia diz que o eunuco etíope convidou e fê-lo subir ao carro. Nós temos o primeiro missionário da igreja primitiva, mas não ficou apenas por aí. Eu gostaria que alguém lesse Atos capítulo 1 e o versículo de número 8, por gentileza. Qualquer um dos irmãos, jovem, adolescente, irmão, irmã, por favor.
Atos capítulo 1 e o versículo de número 8. Mas receberei a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Muito obrigado, irmã Lide. Então, a obra missionária, queridos irmãos, ela primeiro começa na nossa cidade, na nossa pátria. Deus, ele não vai chamar ninguém para romper fronteiras se a pessoa não tem coragem de enfrentar os seus compatriotas. Eita! Aquele vizinho que não gosta de crente, aquela pessoa que critica o evangelho, alguém que não vai com a sua cara simplesmente porque você é cristão e professa realmente o Jesus Cristo. Há um preço. Missão, queridos irmãos, é uma tarefa, é uma responsabilidade que é dada a alguém. E a quem Deus ele deu essa responsabilidade? A cada um de nós. Os anjos bem que almejavam isso, mas essa responsabilidade foi compartilhada para conosco. Eu estava conversando, dialogando com as irmãs e falando que Deus ele tem uma pessoa certa para cada tempo, para cada missão. Deus ele tem uma pessoa certa para cada missão, para cada momento, para cada tempo. Deus ele tem uma pessoa certa. E a pessoa desse tempo que ele escolheu para essa missão, quem sabe você pode dizer, mas irmão Anderson, eu tenho uma chamada missionária, e eu creio que aqui existe alguém que tenha. Eu tenho promessas. Glória a Deus por isso. Então saiba que você está sendo preparado para algo maior. Isaías, se você for ler do capítulo 1 ao capítulo número 6, até o capítulo número 5, Isaías sempre está falando do pecado da nação de Israel, do pecado do povo, do pecado dos líderes, da distância que o povo estava de Deus. E é interessante que no livro de Isaías, capítulo 1 e o versículo de número 3, ele traz uma expressão pesada. E ele diz: o boi conhece o seu possuidor, o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel, meu servo, não me conhece, não tem entendimento de mim. Deus estava dizendo que um boi conhece quem protege ele, quem cuida dele. Deus estava dizendo que um jumento, a pessoa que cuida do jumento conhece, mas o povo de Deus não o conhecia. Isso é muito sério. Veja o nível. Então, missão, queridos irmãos, é uma tarefa dificílima dada por Deus a cada um de nós. É bem verdade que nós podemos contribuir orando, é a maior contribuição que nós podemos fazer. Podemos estar contribuindo de outra forma, de maneira financeira, e também podemos ir Judeia, Samaria e até os confins da terra. Judeia fala da nossa cidade, da nossa rua, dos nossos compatriotas, aonde nós somos conhecidos. E ser cristão é ser representante de Cristo. Aonde nós chegarmos, alguém estará olhando e dizendo: chegou um representante do céu. Chegou um representante de Cristo. Chegou um discípulo. Ser cristão é isso. Abra sua Bíblia para você ver a primeira vez onde a Bíblia mostra, onde os discípulos foram chamados de cristãos. Por gentileza, livro de Atos dos Apóstolos. Capítulo número 11, versículo número 26. Atos, capítulo 11 e o versículo de número 26. Quem puder, leia por gentileza. Atos 11 e 26. O que diz? Pode ler, irmã Jailma. E sucedeu que todo ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E Antioquia
foram os discípulos pela primeira vez. Chamados. Isso, muito obrigado. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Eles estavam falando aqui, se nós formos olhar no original, eles estavam falando que os discípulos, eles eram pequenos cristos. Que responsabilidade, não é? Aí eu perguntei às irmãs, Célia, se nós, como cristãos, se nós temos a opção de pregar ou não o evangelho. Temos ou não essa opção, como cristão? Olha a pergunta. Vou fazer de novo. Nós, como cristãos, nós temos a opção de pregar ou não o evangelho? Quem acha que nós temos essa opção de pregar ou não, levante a mão. Lá vai, viu? O cristão, 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16. Porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim, se não anunciar o evangelho, ou seja, se eu pronuncio que sou um cristão e não prego o evangelho, eu sou um falso cristão. Pesado, né? Porque realmente os verdadeiros cristãos, aqueles que realmente professam a Cristo, eles têm prazer de divulgar, de proclamar, de serem exemplos. Cristão, ele tem o prazer de fazer esta obra, porque sabe que o seu Salvador deu valor, mesmo que às vezes alguém não dê valor a você, mas Cristo te deu valor, mostrando o seu amor, conforme Romanos capítulo número 5, versículo número 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. A maior prova que você tem um grande valor é que Cristo morreu por você. Então, queridos irmãos, precisamos colocar em evidência as nossas orações por missões e orar para que Deus levante missionários em nossa pátria, em nossa rua, e por que não dizer, pedir a Deus que Deus ele nos desperte para essa missão. Se nós fôssemos, eu vou fazer essa pergunta, mas eu peço que você não responda. Quantas almas ganhamos para Jesus esse ano? Alguém pode estar pegando, o senhor já ganhou, irmão Anderson? Já. Já vai numas 4. Para a glória de Deus. E um dos deixou de trabalhar e foi ser missionário. Largou o emprego e disse, Anderson, eu vou viver pela fé. Colocou um projeto, está lá em São Paulo. Deus moveu o coração de um empresário, o irmão João Barbosa, e disse, eu vou financiar esse trabalho. Comprou 1.500 Bíblias e deu a ele. 1.500 Bíblias compradas assim na hora. Vá fazer esse trabalho. Ele estava passando por uma crise de ansiedade muito grande. O nosso supervisor precisou fazer uma cirurgia de... Aquela cirurgia que é do lado, esqueci o nomezinho, não é outra, tem apêndice, vesícula. Sentindo muitas dores, precisou ser levado para Recife, nós levamos, o supervisor, ele foi acompanhando.
estava afastado do Evangelho, estava no gnosticismo, ou seja, ele já estava com a crença de não acreditar mais em Deus. E quando nós falávamos no nosso DDS que Deus ele existe, que Deus ele é poderoso, às vezes ele não queria participar, mas Deus tratou com ele lá no hospital. Deus tratou com ele e ele falou: Anderson, eu nunca levei sequer os meus filhos para o hospital e tive que levar um desconhecido e cuidar dele. Eu fiz: é porque Deus está tratando com você primeiro. E ele foi sendo tratado, no meio do caminho falei do Evangelho de Jesus para ele. Ele disse que quando chegou no hotel, dobrou os joelhos dele, e ele disse que o quarto do hotel ficou pequeno, porque o quarto foi cheio da glória de Deus. E ele disse: Anderson, eu senti-me renovado naquele dia. Queridos irmãos, Evangelho é questão de urgência. Temos que ser esses canais de Deus nesses últimos dias. Que Deus em Cristo nos abençoe em nome de Jesus.